Desenhando o método científico. Um dos primeiros passos para se realizar o método científico é basicamente questionar. Para você fazer perguntas, primeiramente você deve observar tudo ao nosso redor, desde a natureza até com o comportamento dos seres humanos. E a partir disso, você pode ir criando diversas perguntas, como: por que o céu é azul? Por que nós existimos? De onde nós vimos? E até mesmo você vai se perguntar se o ser humano ele influencia em alguma coisa na natureza. E digamos, essa é a nossa pergunta. A nossa pergunta é: as plantas são influenciadas pelo homem? Se elas são influenciadas, como elas são influenciadas? Certo. Agora vamos passar para a segunda parte do método científico, que é a formulação de uma hipótese. Basicamente, nessa parte, você vai tentar criar uma possível resposta para a sua pergunta. Essa resposta ela não precisa ser exatamente super certa, mas ela tem que ter pelo menos uma base em algumas pesquisas. E digamos, com isso nós vamos ter uma possível hipótese para a nossa antiga pergunta. A hipótese que eu concluí foi a seguinte: o ser humano influencia sim as plantas, principalmente na estrutura. Ninguém pode falar que a minha hipótese está errada, porque ninguém tem que comprovar que ela é errada, falseada. Bom, a terceira parte do método científico é o experimento, que digamos que é a minha parte preferida. Nessa parte é necessário que você analise sua hipótese e tente formular um experimento que talvez responda a sua pergunta e ajude a comprovar como é a sua hipótese. Nessa parte é bem importante você fazer várias repetições. Por exemplo, você não pode fazer só um teste e dizer que sua hipótese está correta. Você tem que fazer vários testes para tentar comprovar que a sua tese, ou seja, sua hipótese é real. Nessa parte também você pode errar, mas é sempre bom revisar o erro e aprender mais. Na quarta etapa é a teoria. Mas para você chegar na teoria, você tem que fazer outros processos antes de chegar. Por exemplo, você tem que reanalisar a sua tese, tem que reanalisar seu experimento e principalmente coletar dados. Com isso você chega a uma conclusão. Na minha conclusão da pergunta é: o ser humano ele influencia no desenvolvimento das plantas, acelerando seu crescimento. Bom, mas não basta sempre eu criar uma conclusão, eu tenho que ter provas concretas. Então nesse caso, eu analisei a última foto que eu tirei do projeto e percebi que a primeira cresceu mais que o dobro da segunda planta no mesmo período de tempo. Uma coisa importante é que para sua hipótese, sua tese ser realmente comprovada, ela tem que ser reanalisada por diversos especialistas, peritos na área. Bom, eu percebi que o desenho ficou bem feio, então vamos dar uma melhoradinha nisso. Quando os especialistas eles vão lá, dão uma melhoradinha nessa tese, é como se eles estivessem revisando, dando uma melhorada, para ter certeza que isso é totalmente verídico, principalmente na sua hipótese. E caso você realmente consiga fazer com que os cientistas aprovem sua tese, ela se tornará uma teoria. Não é qualquer coisa que pode vir a se tornar uma teoria. Para isso, ela tem que ser muito trabalhada, estudada durante anos. Porque não é uma coisa que você cria em 10 dias, como foi mais ou menos o meu experimento. Bom, entretanto, caso você consiga chegar a um resultado positivo, que realmente sirva para alguma coisa, por exemplo, algum chazinho, que cure algum resfriado por aí, isso daí ele não pode ser considerado como uma coisa concreta, como conhecimento científico, e sim como popular, porque ele foi criado à base de experimentos caseiros. Os especialistas utilizam equipamentos de uma qualidade muito maior, eles fazem tudo seguindo a ética, seguindo o padrão rigoroso do método científico. Eles têm anos e anos de faculdade, graduação, muitas vezes eles já têm até doutorado, eles são especialistas na área, eles estudam o tema desde quando eles começaram a fazer a faculdade. Então, para um conhecimento popular se tornar um científico, é muito difícil. Não vou dizer que não pode acontecer, mas pode. Mas para isso, a pessoa teria que se dedicar, digamos que uma grande parte da vida dela. Ela teria que fazer faculdade. Isso seria o pior, porque a pessoa teria que ter
ter um doutorado para ser reconhecida em meio a toda a comunidade científica.